e eu sou aluno da Uninter de História. O meu RU é 2008-830. Hoje eu vou entrevistar a professora Tati. Tati, se apresente, por favor. Meu nome é Tatiane e eu sou pedagoga e atuo como professora de arte já há mais ou menos aí 13, 14 anos e já dei aula em escola pública e também em escola particular. Legal. A entrevista ela vai se tratar sobre a escola inclusiva e o professor. Tati, na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos da escola inclusiva? Então vamos lá. Como eu falei, eu tenho a perspectiva dos dois ambientes, né? Mas eu vou falar mais especificamente da escola pública, que é onde eu tenho mais experiência. Beleza. E onde eu vi mais casos de inclusão. Então, na escola pública, um dos principais pontos negativos é que a criança normalmente não tem um acompanhamento específico, ou seja, ela vai para a escola, ela participa das atividades em sala de aula, mas ela não tem um professor especializado ao lado dela para acompanhar as atividades. Então, isso traz um pouco de desgaste, tanto para a criança que participa, né, da escola, quanto para o professor polivalente da sala, porque normalmente a gente não recebe uma formação muito específica para fazer alguma atividade tão direcionada para aquela criança. Então, eu já tive... no caso de arte, a gente tem menos dificuldades em lidar com a inclusão. Sim. Mas eu vi, por exemplo, casos de professores polivalentes, né, de 1º ao 5º ano, onde o professor não dava conta da alfabetização dessa criança e não dava conta do restante da sala quando precisava ficar exclusivamente. Nenhum e nem outro. Nenhum e nem outro. Então, isso é muito ruim, tanto para a criança quanto para as outras crianças que participam desse círculo todo, né? E outro ponto muito negativo, assim, que eu percebi, e na verdade é um pouco triste, é porque como algumas dessas crianças não têm um acompanhamento, ela acaba ficando na escola bastante sozinha. E se a escola não tiver um trabalho com as outras crianças, né, mostrando a virtude da inclusão, mostrando as questões de ética, de humanidade mesmo, né? O que vai acontecer é que essa criança pode sofrer violências por parte das próprias crianças. E eu vi isso de muito perto. Pessoalmente, a criança sendo até abusada por alunos da própria escola. Então isso é muito triste. Entendi. E o ponto positivo, principalmente para a criança que está incluída, né, no contexto escolar, é que ela pode participar de uma forma ativa, né, do seu próprio desenvolvimento e daquele contexto social. E para as crianças que recebem uma criança com algum tipo de laudo, elas também podem desenvolver a questão da compaixão e até ajudarem essa criança e realmente entender como que é esse universo diversificado, né, em relação à natureza de cada criança. Então, isso é um ponto positivo. Sim. Mas não é garantia de que aconteça de forma perfeita, né? Então vamos lá. E como professor, assim, quais foram ou quais são as facilidades e as dificuldades com o aluno? Como eu digo, a minha matéria mais específica é arte, então eu não tenho dificuldades em relação à matéria em si. A dificuldade tem mais a ver com a questão do relacionamento com a criança. Então, vou dar um outro exemplo. Eu tive um aluno com autismo e ele tinha crises de violência muito fortes, então eu não podia deixar a porta da sala aberta. Né? Era um problema isso na escola. A sala da porta da aula? A porta da sala tinha que ficar fechada. Nossa. Porque senão ele fugia, ou então ele agredia muito violentamente as crianças, e foi muito traumático até para as crianças. Eram crianças de 8 anos, né? De 7, 8 anos. E elas ficaram com muito medo em relação a isso. Então a gente tem essa dificuldade de saber amparar a criança que está em crise. Sim. E amparar aqueles que estão sendo agredidos. Então isso foi muito difícil. No contexto da minha matéria eu não tenho tantas dificuldades, porque principalmente quando a gente envolve música, eles gostam muito, né? Então a música seria uma facilidade, uma coisa que ajuda, né? A música sempre vai abraçar qualquer tipo de deficiência que a gente tenha em relação à criança, assim. Muito bom. Tá? É muito fácil. Muito bom. Aí vamos já caminhando para o fim. O que tu pensa sobre a inclusão e a integração? O que tu acha que seria melhor? Qual são os teus pontos assim, sobre a inclusão e a integração?
Bom, eu fui aluna de uma escola, concluí o meu terceiro ano do ensino médio em 1996. Então, antes disso, pelo menos as escolas por onde eu passei, que eram públicas, as escolas tinham as classes de integração. Sim. Então, nós convivíamos com as crianças e com os adolescentes, né, que estavam nesse processo de inclusão no intervalo da aula, em alguns eventos da escola, mas as crianças tinham o seu período de aprendizagem, o seu desenvolvimento garantido numa sala especial para eles. Né? Eu vi isso e achava fantástico. Tinha todo um ambiente Tinha preparado. um ambiente preparado, né? Como professora, eu vivi mais essa parte da inclusão. Na inclusão. Isso. Não vejo mais escolas trabalhando com a integração, né? Sim. Às vezes a criança vai para a escola e depois ela frequenta uma sala de recurso, mas também não é garantia de que ela realmente esteja que ela esteja desenvolvendo a sua aprendizagem, né? Sim. Então, eu acredito que a escola que integra é muito mais valiosa, assim, garante muito mais para a criança o desenvolvimento da aprendizagem do que a inclusão especificamente. Né? Muito bom. Então, é isso. A gente finalizou aqui. Muito obrigado, professora. Não tem nada. E até a próxima.